2 bilhões de toneladas de resíduos são gerados anualmente pela atividade humana. O vidro representa quase 20% desse volume colossal descartado. Pode-se notar o impacto visual desse acúmulo crescendo nos aterros sanitários. Mas isso é apenas o começo. Por que o descarte do vidro é um desafio técnico tão persistente? Aparentemente, trata-se de um material inerte e quimicamente estável. No entanto, uma única garrafa pode permanecer intacta no solo por mais de 1 milhão de anos sem se decompor. À primeira vista, o cenário ambiental parece irreversível, mas na prática, o vidro permite uma reciclagem infinita, sem nenhuma perda de qualidade. Vê-se como cacos sujos e quebrados renascem como garrafas limpas e brilhantes através de processos mecânicos. Depois, fica mais complexo. Centenas de toneladas de material são trazidas de volta à vida todos os dias dentro de uma das maiores fábricas de reciclagem do mundo. O maquinário pesado opera sem interrupções para processar o fluxo contínuo. A câmera desliza pelas instalações que revelam os segredos da jornada do material mais sustentável da Terra. A operação de recuperação industrial inicia seu ciclo, 10 a 20 centavos. Esse é o valor exato que uma única garrafa vazia adquire ao ser processada pelo sistema de retorno automatizado. A reciclagem industrial de vidro exige um fornecimento constante e seguro de frascos usados para manter os fornos operantes. No lixo doméstico comum, garrafas de cerveja ou refrigerante acabam misturadas a outros detritos, o que torna a triagem subsequente um processo caro e tecnicamente ineficiente. Por que o modelo europeu de coleta na fonte é tão decisivo para a produção? A mistura desordenada no lixo tradicional contamina o vidro e dificulta o reaproveitamento. As máquinas instaladas nas ruas resolvem isso escaneando, separando e reembolsando o consumidor, garantindo um fluxo de material limpo e consistente para as fábricas. À primeira vista, o sistema parece apenas uma conveniência urbana, mas na prática ele transforma resíduos estéreis em ativos financeiros imediatos. Mas isso é apenas o começo da logística. Quando as máquinas de venda reversa atingem sua capacidade máxima, a operação de transporte pesado é acionada. Empresas de coleta despacham caminhões especializados para recolher o vidro acumulado nos pontos de venda. Grandes caixas de plástico reforçado, cada uma contendo milhares de garrafas vazias, são erguidas por empilhadeiras até a plataforma de carga. Vê-se como o sistema hidráulico eleva as toneladas de vidro com estabilidade para o transporte rodoviário. Um único caminhão de porte grande consegue carregar entre 20 mil e 30 mil garrafas em apenas uma viagem. Isso representa uma massa total de aproximadamente 10 a 12 toneladas de material bruto em movimento. Depois, fica mais complexo. As pilhas de vidro viajam rapidamente dos supermercados e pontos de coleta em direção à planta de reciclagem central. Cada veículo transporta dezenas de milhares de unidades compactadas firmemente nos compartimentos de carga. A câmera desliza pela imensa baía de armazenamento, onde os motoristas posicionam os caminhões de ré com precisão. Ao liberar a carga, uma cascata ensurdecedora de garrafas tomba sobre o solo de concreto da fábrica. Em poucos minutos, o pátio se enche com montanhas coloridas de vidro que brilham sob a iluminação industrial. Verdes, marrons e transparentes se acumulam juntos em pilhas gigantescas. Esses montes não são apenas resíduos descartados. Eles constituem o ponto de partida físico de toda a cadeia de reciclagem, uma fonte constante de matéria-prima que aguarda a limpeza e a trituração. Toneladas de resíduos de vidro se acumulam em pilhas imponentes antes que as carregadeiras maciças entrem em ação no pátio industrial. Por que todo esse material precisa ser despejado com tanta força no funil de alimentação, gerando um estrondo ensurdecedor a cada descarga?
As caçambas hidráulicas levantam cargas enormes e atravessam o terreno acidentado, liberando uma cascata de cacos no chute de aço. Mas, sem esse impacto inicial calculado e violento, o fluxo contínuo necessário para a triagem automatizada jamais seria iniciado corretamente na planta. Imediatamente, a correia transportadora de aço começa a arrastar a corrente de vidro, ainda misturada com sujeira, areia e detritos, para as profundezas da instalação. Mas isso é apenas o começo da jornada de purificação. Pode-se notar como a primeira parada na peneira vibratória separa nuvens de poeira e partículas minúsculas através de sacudidas mecânicas poderosas. O vidro emerge muito mais limpo desta etapa, embora contaminantes maiores e mais pesados ainda persistam ao longo da linha de processamento. Trabalhadores atentos posicionados ao lado da esteira removem manualmente papel, plásticos e quaisquer objetos estranhos que escaparam da detecção das máquinas, combinando a triagem mecânica com o toque humano. O que ainda se esconde nessa pilha de vidro quebrado, exigindo tecnologia avançada para a remoção imediata? As tampas de garrafas e anéis de vedação representam um desafio invisível para o olho humano em alta velocidade. À primeira vista, a separação magnética parece apenas o uso de um ímã forte sobre a esteira, mas, na prática, ela é a barreira crítica que eleva a pureza do material para cerca de 80%. O campo magnético agarra os pedaços de aço, enquanto o vidro segue adiante sem interrupção. Depois, fica mais complexo. O vidro avança agora para a etapa crucial de moagem mecânica no interior do moinho de martelos, onde a estrutura física do material será alterada. Martelos rotativos de alta velocidade golpeiam os fragmentos repetidamente, quebrando as rochas de vidro até restarem apenas pedaços minúsculos. Porque qualquer pedaço que ainda seja grande demais é detectado automaticamente e devolvido ao moinho, garantindo que o fluxo seja perfeitamente uniforme e sem falhas. Vê-se como o processo cria o caco limpo, composto por partículas cintilantes que lembram uma areia artificial feita pelo homem. Como o material é quebrado em dimensões tão reduzidas, ele derrete muito mais rápido no forno industrial, economizando até 40% de energia em comparação com o uso de matérias-primas brutas como areia ou calcário. O sistema de sucção entra em operação logo em seguida, bombardeando o caco com uma corrente de ar forte que arranca fragmentos de rótulos restantes. Nesta etapa, não termina a complexidade tecnológica da linha. O vidro entra no sistema de classificação óptica, onde sensores a laser escaneiam cada fragmento em busca de cor e composição, enquanto eles caem como uma cachoeira brilhante. No exato momento em que vidro marrom, verde ou até mesmo um caco de cerâmica é identificado, o sistema dispara um sopro de ar com precisão milimétrica, atirando o intruso para um fluxo separado. Dezenas de milhares de peças são processadas a cada minuto com uma velocidade de reação quase inacreditável dos sensores ópticos. O processo está apenas ganhando velocidade para a finalização. Por isso, a triagem por cor deve ter precisão absoluta, já que o menor erro de tonalidade arruinaria a qualidade do lote de vidro reciclado. O equipamento gradualmente direciona as partículas já separadas para áreas de armazenamento distintas, divididas rigorosamente por cor. Ali, elas se acumulam em pilhas maciças, aguardando pacientemente a transformação final em novas garrafas de vidro, 20 a 70%. Essa é a proporção exata de cacos de vidro reciclados que compõem a base de cada novo lote industrial. Por que o material triturado não pode entrar diretamente no forno por conta própria? À primeira vista, parece lógico derreter apenas o vidro antigo para criar novas garrafas com eficiência imediata. Mas, na prática, sem a mistura precisa com ingredientes crus, a estabilidade química seria comprometida e o produto final se tornaria frágil demais para o uso. O processo físico começa com a adição de areia de sílica pura,
o elemento-chave que garante a transparência cristalina ao material. Calcário é introduzido na balança para fortalecer a estrutura molecular, enquanto o carbonato de sódio reduz o ponto de fusão, economizando energia em toda a linha de produção. Em certas fórmulas específicas, os fabricantes adicionam dolomita, alumina ou óxidos metálicos para ajustar a cor e as propriedades térmicas. No entanto, os cacos continuam sendo a parte mais vital, pois permitem que o fundido flua mais rápido e cortam o uso de energia em até 40% em comparação com matérias-primas virgens. Mas isso é apenas o começo da transformação química. Adicionar apenas 10% a mais de cacos reduz o consumo energético em cerca de 3% e diminui drasticamente as emissões industriais de dióxido de carbono. A mistura homogênea é alimentada em um forno a gás massivo, onde as temperaturas atingem cerca de 1750 graus Celsius. Pode-se notar o brilho intenso no interior da câmara, mais quente que a lava vulcânica, enquanto a carga sólida derrete lentamente sob o calor implacável. Operadores monitoram todo o processo usando trajes à prova de fogo e luvas pesadas, pois o calor ambiente ao redor do equipamento beira os insuportáveis 3.000 graus. Após a estabilização dos ingredientes, a boca de cada cadinho é selada hermeticamente para manter o controle térmico rigoroso e a atmosfera interna. 24 horas depois, a areia granulada já não existe mais. Vê-se como a mistura se transforma em um líquido espesso, que flui como mel incandescente, tornando-se uma massa densa e brilhante no fundo do forno. Durante as próximas 5 horas, o vidro permanece em estado fundido para permitir que quaisquer bolhas de gás residuais escapem para a superfície. Parece simples manter o líquido aquecido por tanto tempo, mas, na prática, esse período de repouso define a pureza absoluta e a viscosidade ideal do material final. Enquanto isso, engenheiros utilizam software avançado para desenhar moldes com precisão milimétrica, controlando cada curva, dimensão e espessura necessária. Esses moldes são fabricados em ferro fundido resistente ou liga de aço, preparados para suportar o choque térmico de temperaturas de até 1.400 graus. A linha de produção de sopro duplo recebe os moldes prontos, sendo o método mais confiável para dar forma a recipientes ocos como potes e garrafas. Gotas de vidro fundido, conhecidas tecnicamente como gobs e aquecidas a cerca de 1.011 graus Celsius, caem no molde inicial com viscosidade perfeita. O processo está apenas ganhando velocidade. Um jato de ar comprimido sopra de cima para baixo, empurrando o vidro quente contra as paredes metálicas do pré-molde. Isso forma a pré-forma, uma estrutura oca semelhante a uma bolha com o gargalo já definido e rígido. Ainda brilhando com calor intenso, o vidro é transferido suavemente para o molde final, situado a poucos centímetros de distância na mesma máquina. Um segundo disparo de ar estica o material amolecido até que ele pressione firmemente contra cada contorno e detalhe da cavidade interna. A câmera poderia captar como a garrafa assume sua forma completa e definitiva em questão de segundos. Tudo parece rápido e sem esforço para quem observa de fora, mas válvulas e sensores sincronizam cada movimento mecânico com precisão de 1 milésimo de segundo. Esse controle extremo é o que permite fabricar centenas de milhares de garrafas idênticas e sem falhas todos os dias, como se viessem de uma única matriz perfeita. Recém-saídas do forno de moldagem, as garrafas irradiam um calor vermelho profundo, com suas superfícies tremeluzindo no escuro como hastes de metal incandescente. Braços robóticos entram em ação com precisão programada, deslizando para o local exato sem erros. Nesta etapa não termina. Os robôs levantam cada garrafa com cuidado extremo e as depositam na esteira transportadora em movimento contínuo. A cena se desenrola em silêncio calmo, perfeitamente sincronizada e sem nenhum sinal de pressa, enquanto as bases dos recipientes ainda brilham.
A esteira guia as garrafas para um longo túnel amarelo de recozimento, onde o tratamento térmico final ocorre. A temperatura cai pouco a pouco, dando ao vidro tempo para assentar molecularmente sem quebrar, num processo que pode durar dezenas de minutos. Sensores ópticos e câmeras de alta velocidade examinam cada unidade em tempo real, assim que elas deixam o túnel de resfriamento. Qualquer defeito visual, seja uma rachadura, bolha interna, arranhão ou até mesmo uma minúscula deformação, faz com que o sistema retire imediatamente a garrafa da linha de produção. O exame continua focado na boca do recipiente, girando a peça com precisão automatizada. Sondas mecânicas e ópticas trabalham em conjunto para detectar lascas ou desvios de dimensão na abertura. Transição para o próximo nível. Apenas as garrafas aprovadas por esse crivo rigoroso seguem para a seção de paletização, onde sistemas robóticos assumem o comando da organização. Um mecanismo de garra com ventosas a vácuo desce, agarra uma fileira completa de garrafas e a deposita com suavidade na camada do palete. Uma folha protetora é inserida entre cada nível para evitar impactos diretos durante o transporte e o manuseio. Depois, um envoltório automatizado fixa a carga com filme plástico e etiqueta o lote com um código de produção rastreável. O vidro agora aguarda o embarque no armazém, pronto para seguir sua jornada utilitária. Jatos de água quente de alta pressão e vapor atingem o interior de cada recipiente para eliminar qualquer poeira ou bactéria residual. Embora quase todo mundo já tenha bebido uma Coca-Cola pelo menos uma vez, poucos conhecem o rigor desta etapa de limpeza. As garrafas de vidro precisam estar imaculadas antes de entrarem na linha de produção, porque o preenchimento precisa ser controlado até o mililitro exato pelos bicos automatizados. As garrafas limpas movem-se velozmente pela esteira transportadora de alta velocidade até a estação de envase. Essa precisão absoluta permite que o gás carbônico seja injetado simultaneamente, aprisionando a efervescência característica da bebida dentro do vidro. Pode-se notar como o equipamento mantém um ritmo constante enquanto os bicos descem sobre os gargalos. Mas isso é apenas o começo do processo de vedação. Imediatamente após o enchimento, os recipientes seguem direto para a estação de arrolhamento, onde tampas de metal são posicionadas. À primeira vista, o fechamento parece uma simples pressão mecânica das máquinas, mas, na prática, sensores de alta precisão verificam a tensão de cada tampa para evitar vazamentos microscópicos. Apenas garrafas perfeitamente seladas têm permissão para continuar, garantindo a integridade do produto antes do envio. Sistemas de câmeras de alta velocidade varrem cada unidade em busca de rachaduras, excesso de líquido ou rótulos mal aplicados. Depois, fica mais complexo. As garrafas de Coca-Cola continuam deslizando suavemente ao longo da correia, alinhadas em formação perfeita, como uma montagem programada. Vê-se como elas passam pela estação de aspersão, onde um jato de água fria de alta pressão é disparado diretamente no pescoço de cada uma. Finalmente, os itens aprovados são empacotados em caixas de papelão, carregados em paletes e movidos para o armazenamento a frio. O lote está pronto para ser enviado a milhões de lojas em todo o mundo, desde pequenos comércios de beira de estrada até hotéis de luxo. A cadeia de produção completa sua tarefa, liberando o produto para o mercado. 100% de renovação. Assim, o vidro encerra sua jornada de renascimento, erguendo-se de fragmentos quebrados para se tornar algo brilhante e puro novamente. Por que essa transformação final é considerada um triunfo tecnológico? O material recupera integralmente seu valor comercial. Isso ocorre porque a reciclagem de vidro em novas garrafas não é apenas uma vitória para o meio ambiente, mas uma prova da eficácia da tecnologia moderna. Pode-se notar a transparência perfeita dos recipientes enquanto eles esfriam na linha de produção. À primeira vista, o resultado parece mágica,
mas na prática é pura engenharia aplicada, garantindo a integridade estrutural. O vidro agora está pronto para uma nova vida útil, livre de defeitos. O fluxo de produção entrega o material finalizado para o próximo estágio,